Eu quero apresentar a vocês o Marcos Silveira, que é administrador público, empreendedor cívico pela RAPS e talento da educação da Fundação Lehman. Também ele é professor voluntário da Fundação Estudar. Vamos assistir a palestra do Marcos Silveira com Datapedia, transparência de dados amigável. Bem-vindo, Marcos. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui. Eu sou um grande entusiasta do Innova Day. Estudei muito a partir das palestras do Innova Day e estar aqui e poder apresentar meu trabalho para vocês. Eu sei que não é só aqui em São Paulo, mas é uma referência em inovação para o Brasil. Então, todos que estão assistindo aí, um bom dia para vocês. E estou aqui para fazer uma provocação de dados, mas também uma provocação mais antiga ainda. A gente está falando de governo, e Rousseau, em 1762, no seu livro Pacto Social, ele fazia a pergunta: quais são os sinais de um bom governo? Livro 3, capítulo 9, dos sinais de um bom governo. E aí ele dizia, poxa, eu tenho uma visão, outra pessoa vai ter outra visão, quais são os sinais de um bom governo, e é praticamente impossível a gente falar quais são os sinais desse bom governo. Mas lá atrás, ele levantava a tarefa e dizia, calculadores, a tarefa agora é de vocês, meçam, calculem e comparem. Hoje a gente está em 2017, já passou um tempo de Rousseau, e esses dados, esses cálculos, eles já existem. A gente está comemorando 5 anos da Lei de Acesso à Informação, e o Brasil é o 8º melhor país do mundo em dados abertos, segundo o relatório da Open Knowledge, que foi divulgado agora esse mês. Mas os dados existem, eles estão aí, só que eles estão separados, em cada site, ou em cada plataforma, em cada setor, em cada ministério, em cada secretaria, em cada prefeitura. Eles estão escondidos dentro desses sites e eles são técnicos, são tabelas difíceis de serem interpretadas e serem acessadas. E aí a gente cria essa plataforma, Datapedia, que tem mais de 10 bilhões de dados sobre as 5.570 cidades do país, unificando, traduzindo e disseminando informação. Hoje, eu arrisco dizer que a gente é a maior plataforma de informação aberta do mundo sobre cidades. A gente tem o DataViva, que era a maior plataforma de dados, e agora a DataViva já está incorporada nas nossas bases. Trabalho feito, basicamente, é uma imagem, inclusive, que foi utilizada aí um tempo atrás pelo governo do Estado. Os dados estão aí, bagunçados, a gente separou, organizou e trabalhou no formato fácil de visualização. A gente lançou a plataforma no dia 4 de abril, www.datapedia.info, e lá o Brasil está aos nossos pés. A gente consegue acessar qualquer estado, e de qualquer estado a gente clica em qualquer cidade do país. Abrindo lá a tela, eu escolhi a tela de São Paulo, a gente tem lá o ano de fundação, a população em 2016, e a gente tem uma infinidade de caixinhas aí de informações sobre finanças públicas, etnia, população, exportação, importação, balança comercial, saúde, emprego, renda, gravidez, enfim, todos esses dados demográficos que... Então, é importante dizer, são dados de fontes públicas e oficiais. Então, Ministério da Cidade, Ministério da Educação, Ministério... e aí a gente tem também TSU, o TSE, desculpa, e dados do TCU, que a gente está colocando, FINBRA, e para todas as cidades do Brasil. Muito importante que São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, tem as mesmas informações que Melgaço, que é a cidade com pior IDH do Brasil, no Pará. Então, a plataforma está democrática nesse sentido de dar acesso para todas essas informações, para todas as cidades do país.
E eu sei que os discursos sobre lies são sempre, poxa, a gente ainda está avançando, está engateando, tem que cuidar, mas a gente, como empresa, a gente escolheu olhar para a parte cheia do copo, para o potencial das coisas que já existem. E aí, mais para frente, eu vou explicar um pouco do processo, que é muito diferente falar de dado para informação. E a gente estruturou a nossa empresa a partir desse modelo, das diferenças que tem de um dado, de um símbolo, para a informação, e a gente, como ser humano, entender e de ir para um dado e para a informação. Em São Paulo, a gente tem as informações de finanças públicas aqui da cidade de São Paulo, 42 bi, 9,2 em 2015, que foi gasto com educação, e aí ter isso para todas as cidades do Brasil, deixar claro, poxa, quanto de dinheiro a gente tem. Em São Paulo, aqui a outra telinha, a gente abriu balança comercial, e aí a linhazinha vermelha é a linhazinha de importação, e a linhazinha azul é a linhazinha de exportação. Então, a economia de São Paulo tem um perfil muito mais importador do que exportador, das empresas registradas aqui. Isso dá uma infinidade de análises de política econômica, desenvolvimento de renda, desenvolvimento de capacidades, que precisa ser pensado. Isso tem para todas as cidades do país. Cidade de São Paulo, a gente tem um IDH, que falam que é um IDH alto, acima de 800. Mas o IDH ele tem uma configuração de 3 subíndices: IDH de renda, IDH de longevidade e IDH de educação. Pouca gente sabe que em São Paulo o problema está em educação, e aí, olhando esse IDH, e São Paulo tem uma característica que mascara um pouco as informações, a gente não consegue olhar para todos. Como é que está a educação de São Paulo? E aí, as linhas azulzinhas são as linhas da cidade de São Paulo, a linha vermelhinha é do estado de São Paulo. O IDEB, principal indicador de qualidade da educação, de 0 a 10, a gente, na cidade de São Paulo, a gente tem o pontinho lá de 5,8 do IDEB de 2015, e o estado de São Paulo está em 6,4. A gente pode interpretar, poxa, estamos bem, não estamos bem, mas a gente é a maior cidade, a cidade mais rica do país, o estado mais rico do país, e para falar de cidade, a gente está perdendo de lavada, por exemplo, da experiência de Sobral, no Ceará, que esse IDEB está em 8,8. 8,8. E aí a ideia da cidade de não deixar ninguém para trás e que todos aprendam. E quando a gente fala de Fundamental 2, são crianças, são já jovens de 14 a 15 anos. O nosso IDEB caiu na cidade de São Paulo, o estado de São Paulo aumentou um pouquinho, mas estamos em 4,3. Então, como que a gente trabalha esses indicadores e pensa na educação, que, na verdade, a falta de educação acaba sendo a principal causa de uma má distribuição de renda, uma falta de capacidade depois para melhores acessos a salários e capacidade, enfim. E esse número é um número importante, que só no estado de São Paulo a gente tem 28% dos jovens de 0 a 14 anos que são vulneráveis à pobreza. Então, praticamente, a gente está botando um selo aí de vulnerabilidade a partir do nascimento dessas crianças. De cada 10, 3 já estão num risco alto de vulnerabilidade, o que acaba impactando a educação, o que acaba impactando a saúde, o que acaba impactando uma série de outros fatores, que eu vou entrar daqui a pouco aqui para vocês. Nossa plataforma já teve 168 mil acessos, fizemos uma divulgação apenas com um post no Facebook, estamos fazendo uma divulgação na boca pequena, para algumas pessoas é uma versão bem beta, bem inicial, mas que já comporta um número grande aí, de acessos e de dados, e a gente gradativamente está aumentando esses números. A gente tem agora uma
uma coluna semanal, quinzenal, no blog do Humberto Dantas, no Estadão, em que lá a gente está escrevendo algumas interpretações de dados, alguns casos de cidades, interpretação de cidades, e também está fazendo um papel diferente na mídia. A mídia adota uma postura em que a gente, como leitor, vira um cidadão passivo. Fala-se de números de educação, fala-se sobre números de Lava Jato, enfim, mas não se fala, poxa, quais são os contatos desses nossos representantes? Quais são os contatos de uma comissão, de uma secretaria? E lá no blog, para cada cidade que a gente está escrevendo os casos, nós colocamos o e-mail do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, para acabar um pouco com essa apatia de que lemos uma notícia e acabou, mas tem o próximo passo, tem uma construção de democracia, assim como o Tiago colocou aqui, é um processo de construção. Essa é uma matéria que a gente tem muito orgulho. A gente foi capa do maior jornal de Minas Gerais, numa semana após lista de final do mundo, lá do Janot, que indicou 94 políticos, na quinta-feira. Na segunda-feira, essa foi a capa do jornal, divulgando o nosso site, fazendo 2 páginas grandes, explorando a interpretação da plataforma no uso de todas as cidades de Minas Gerais. Quem sabe aqui em São Paulo a gente também não consiga uma análise, uma interpretação dessa para as cidades. Nosso time, eu como cofundador e executivo, tenho a Patrícia Tavares, minha sócia, professora da GV e do INSPER, fellow da Universidade de Oxford, o Ricardo Faletti, nosso desenvolvedor, o Kalel e o Fernando, que tiveram uma experiência do QEDU, portal QEDU de dados abertos, referência aí, que foi uma grande inspiração para a gente, e ter esses 2 programadores já com know-how facilitou muito a gente para desenvolver uma plataforma a um preço bem abaixo de mercado, e a gente teve um investimento aí que foi próprio, a gente não recebeu nenhuma ajuda de nenhuma instituição, fundação, foi uma coisa que foi bem na raça e no peito, com vontade de empreender e fazer algo que ia fazer a diferença para todo o Brasil. A gente tem muito orgulho disso, e agora estamos aí para oferecer ajuda e algum tipo de solução para ONGs, para políticos, para partidos políticos e para empresas. Está sendo muito bom trabalhar esse tipo de dado com empresas. Eu vou compartilhar agora 3 aprendizados que a gente vem tendo nessa implementação aí da Datapedia. São aprendizados relevantes e que merecem ser compartilhados. Primeira coisa é o caminho lógico em que a gente vem colocando o nosso rumo na plataforma, em que há uma grande diferença de dados para informação. A gente está sempre sendo centrado nas pessoas. E aí, você pegar um dado, pegar um símbolo, por exemplo, um número romano, ele tem uma interpretação, ou um símbolo chinês, ele é um dado, ele está lá. Mas de você passar para esse dado e agregar simbologia e conhecimento e significado naquele dado, aí a gente tem uma informação. Eu acho que essa é uma grande preocupação que os governos e a ALAI precisam ter. O dado pelo dado não significa nada. A gente precisa ter um processo que passe o dado de informação. Depois da informação, a gente tem o conhecimento. Normalmente, esse conhecimento, o humano, ele tem conhecimento a partir de outro humano falando sobre aquela coisa, passando aquela informação. A gente tem um processo já de quase 60 mil anos em que a gente adquire conhecimento assim. O livro é uma coisa recente ainda, mas quando a gente tem uma pessoa falando sobre aquela coisa, aí a gente passa da informação para o conhecimento. E aí depois, com tarefas, a gente vai desenvolvendo a capacidade, a autonomia de interpretação de dados, a autonomia de fazer boas perguntas, a autonomia de fazer correlações, interpretações e correlações. Hoje a gente está passando de dado para informação, em alta escala, em portal.
Mas, gradativamente, a gente vai passando por um modelo da informação, isso se tornar um conhecimento, e aí com aulas de EAD, que a gente tem planos, e com vídeos mais explicativos, isso vai passando para um conhecimento, e depois planos de capacitação maiores, em larga escala na plataforma, para desenvolvimento de capacidade. E essa informação, trabalhar a informação em setores de cidades, 5.570 cidades, está fazendo uma grande diferença. A gente ainda não conseguiu chegar na informação por setor censitário, de 5.000 a 5.000, mas isso já está na base, já está sendo planejado, e a gente vai conseguir chegar no nível micro de detalhe de 5.000 a 5.000 grupos de habitantes do Brasil, como estão as condições daqueles grupos. Isso, para formular política pública, vai ser revolucionário. Para cidade já é algo que tem um valor absurdo. Depois eu comento alguns dados com vocês sobre quais são as cidades que têm os maiores orçamentos per capita do estado de São Paulo e menores IDHs. Esse é o tipo de correlação muito interessante para a gente ver eficiência de gasto. E tem recurso, tem recurso. E também, quando a gente chega no micro, a informação no micro, a gente se vê no dado. E também que isso faz muita diferença. Quando a gente se vê no dado, a gente parte para a ação. E quando a gente fala de problemas numa escala micro, aqueles problemas acaba a polarização e a gente passa a ter um maior alinhamento para uma ação. Políticas públicas integradas. E aí, por a gente sistematizar uma série de bases de dados que estavam separadas, hoje a gente consegue integrar, por exemplo, dados de economia com educação, com saúde. No caso aqui de primeira infância, essa aqui é um processo que a gente vem fazendo na Datapédia, que é pegar algumas teorias de prêmios Nobel e interpretar aquilo e ver como que a gente aplica isso para as cidades. Aqui é o James Heckman, Nobel aí de Economia, e ele fez um estudo sobre capital humano, e aí, sobre capital humano, quais são as ações que dão mais retorno para o desenvolvimento de capital humano e capital econômico depois. E aí o dado que ele coloca que são programas de pré-natal que têm o maior retorno, impacto sobre a educação e sobre a sociedade. Depois, acompanhamento dos primeiros anos, processos que estão altamente ligados à saúde, e que, se a gente trata de forma setorial, a gente, como economista, não vai olhar para os dados de saúde. E agora a gente passa a olhar mais para esses dados. E aí depois vem ensino infantil. Então, e aí do ensino infantil, dados que estão em educação, mas que isso não entraria numa base de dados, por exemplo, do IBGE, entraria numa base de dados do MEC. E como que a gente faz, além dessa interpretação, outros dados de vulnerabilidade social do tipo a condição das gestantes, as condições alimentares das gestantes. Isso é um fator de risco que depois vai retardar o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa. Baixo peso ao nascer, pais mal educados, pobreza familiar, habitação em más condições, uma infinidade de indicadores e informações que acabavam ficando separados, que agora a gente unifica e faz um modelo analítico a partir. Aqui, nesse gráfico, essa combinação de fatores de risco, por exemplo, se a gente tem 7 fatores de risco combinados como pais mal educados, pais desempregados, pobreza familiar, habitação em más condições, a tendência é que haja um retardamento cognitivo de 100%. Isso é um dado da Faculdade de Desenvolvimento de Crianças de Harvard. E a razão disso qual que é? Muito por conta da neurociência. Aqui estão as fotos das conexões neurais de um recém-nascido, né, primeiro, depois as conexões de 1 mês, 3 meses e 6 meses. Então, aí está a imagem que traduz tudo por trás da coisa. Como que a gente está cuidando dos nossos cérebros. E hoje a gente tem uma capacidade muito grande de interpretação e análise e pensar isso em forma mais macro, em política, porque antes isso estava muito em escala individual.
Essa é uma provocação. Como que a gente está cuidando dos cérebros do nosso estado, do estado de São Paulo? Eu sonho que um dia a gente tenha um governo que cuide de todos os cérebros do nosso estado e de todo o país. Outros dados de pobreza e faixa etária, nessa integração. Aqui é um gráfico do Ricardo Paes de Barros, PB, criador do programa Bolsa Família, pesquisador do Instituto Ayrton Senna. E aqui está a distribuição da população abaixo de pobreza, linha da pobreza, que é meio salário mínimo, e a distribuição dela por faixa etária. Então, aqui é de 0 até 85 anos. A média do Brasil, e as médias escondem muitas coisas, a média do Brasil está em 15%. 15% da nossa população, mais ou menos 30 milhões de pessoas, estão abaixo da linha de pobreza. Mas quando a gente abre essa linha de pobreza por faixa etária, a gente vê que da população de 0 anos, 30% está abaixo da linha da pobreza. E aí, gradativamente, essa linha vai caindo para chegar basicamente 6 vezes menos a média quando tem 80 anos de idade. Esse é um tipo de informação que ela é muito valiosa para um tipo de política de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento de saúde, e que explica um pouco o fosso de desigualdade que o Brasil tem e passa. Muito bem, e como mensagem final, é muito importante a gente aqui que trabalha com governo, a gente que trabalha com pessoas. A gente, na DataPedia, a gente pensa muito nas pessoas e é sempre para as pessoas. E a gente sempre reforça em que a gente não olhe esses dados, essas informações, como um simples extrato bancário ou uma conta matemática que não está falando sobre nada. A gente está falando de vidas. Por trás desses dados tem dores, tem alegrias, tem sofrimentos, tem histórias, tem realizações, tem frustrações. Que a gente sempre olhe para esses dados e se pergunte: quem é esse outro? Por que ele e não eu? O que aconteceu para ele ter aquele dado, para ele estar vivendo aquela situação e eu não? E aí, no caso, vou contar uma história para vocês dessa escola. Eu trabalhei 3 anos como assessor do prefeito de Catanduva, e nos últimos 2 anos eu era assessor direto entre a Secretaria da Educação e o gabinete do prefeito. E visitando uma escola, a escola Darcy Helena, uma escola que estava numa área que tinha uma forte influência do tráfico. No caminho de eu indo para essa escola, eu passei por 4 meninas que deviam ter uns 18, 20 anos, e essas meninas elas estavam se prostituindo por R$2 a R$5. R$2 uma pedra do oxi, R$5 a pedra do crack. Eu fui para aquela escola depois, passei no caminho, estava devastado, tirei as fotos da escola e aí, tirando essas fotos e tal, era uma escola que tinha um IDEB de 3,8, e ainda lá na escola, uma menininha de 6 anos viu que eu estava meio mal e me deu um abraço. Aquele abraço de aquecer a alma. E esse abraço que me impulsiona, e eu queria levar esse abraço para vocês, que esse é o abraço que as escolas estão precisando, aquela escola, aquelas pessoas. E lá, na Darcy Helena, a gente fez uma transformação completa na escola. Aquela escola foi a que mais evoluiu em Catanduva, passou de 3,8 para 5,2. A rede como um todo de Catanduva, de 2011 para 2015, passou de um IDEB de 5,9 para 6,9. Hoje, em Catanduva, 72% das crianças estão com o mínimo necessário. A gente atingiu a meta imposta Todos pela Educação, que era uma meta de 2022. Então, o conhecimento mínimo adequado, a gente já conseguiu bater essa meta. E
a escola evoluiu muito. E aí que está as informações e as histórias por trás dos dados. Porque quando a gente analisa essas histórias, as histórias elas são traduzidas em dados, mas o contrário não acontece. O contrário precisa acontecer. A gente precisa sair dessa frieza de gabinete, de número, da letra fria, e entender que ali pulsa muitas emoções, pulsa humanos. Bom, essa é a mensagem final, que a gente humanize cada vez mais, que a gente pense cada vez mais nas pessoas e nas estatísticas. É para elas e sempre para elas que a gente vai fazer as coisas. Fico muito feliz aqui de estar apresentando para vocês. Aqui está meu contato, marcos@datapedia.info, e fico à disposição e quero ouvir as perguntas dos senhores e das senhoras sobre informação, dados, conhecimento e capacidade. Muito obrigado.